Olá, tudo bem? Então nessa aula aqui a gente vai aprender de fato a mexer no Photoshop. Vamos conhecer um pouco do seu ambiente e seus comandos iniciais para a gente poder utilizar. Vamos lá? Então primeiramente você vai abrir o Photoshop lá pela Creative Cloud, como a gente aprendeu. E ele vai abrir essa tela aqui pra gente, que é a primeira interface que a gente vai ver do Photoshop. Então ali em cima, nessa barrinha superior, a gente vê algumas opções, que a gente vai utilizar depois. Aqui na esquerda tem algumas propriedades dos arquivos do Photoshop. E aqui no meio centralizado tem algumas mensagens de boas-vindas, que mostra alguns tutoriais, caso você queira fazer. Ele mostra alguns tutoriais passo a passo de algumas ferramentas. E aqui você pode ir para uma seção de aprendizado do próprio Creative Cloud, onde você pode ter um curso mais focado, em cada ferramenta, compreender melhor como é que funciona cada coisa. Aqui embaixo a gente tem os meus projetos recentes, Provavelmente não vai aparecer nada para vocês porque é a primeira vez que vocês estão utilizando o Photoshop. Então, o primeiro passo, agora que a gente vai fazer, é criar um novo arquivo. Então, nesse botão chamativo aqui na esquerda, novo arquivo, a gente vai clicar. E ele vai mostrar pra gente uma gama de opções aqui de formato de arquivo. O legal é que o Photoshop dá suporte para vários tipos de dispositivos, como por exemplo web, dispositivos móveis. Então, a gente consegue ver algumas opções. Aqui são alguns dos formatos que eu utilizei por padrão, recentemente. E aqui a gente tem vários outros, por exemplo, a gente tem uma opção de impressão, onde a gente tem um modelo de carta, jurídico, ofício, tamanho A4. Para arte e ilustração, por exemplo, aquelas que mostram as grades, para você poder fazer as suas artes, cartaz, cartão postal. Tem as opções de web, que eu mais utilizo, aqui um formato comum da web, o formato grande, que a gente conhece do YouTube, de 1920 por 1080. Aqui o tamanho médio, tamanho mínimo. E aqui que é legal também, tem tamanho para dispositivos móveis, A gente tem para iPhone X, iPhone 8, 7, 6. E aí eu posso exibir mais opções aqui, a gente pode ver o Android 1080p, para Apple Art, olha que legal, Mobile Design. Então tem muitas opções mesmo que o Photoshop dá para formatos de documento. A gente vai utilizar o modelo padrão, a gente vai aqui um web, e vai selecionar a opção de 1920 por 1080, é a que eu mais trabalho. E aqui na direita a gente pode ver alguns detalhes dessa nossa predefinição, desse nosso documento que a gente vai utilizar. Por exemplo, a largura e a altura que você pode modificar, pode ser em pixels, em polegadas, centímetros e por aí vai. E aqui vem a orientação, se você quer que ele fique retrato, ou seja, em pé ou deitado. Eu vou utilizar aqui o deitado, que geralmente é o modelo padrão, E aqui são as pranchetas. Isso é algo bem legal que não tinha no Photoshop antes. Eu, por exemplo, quando comecei a usar o Photoshop, eu não tinha essa opção. As pranchetas, como eu já disse, são várias pranchetas que você tem no documento, onde você pode trabalhar com vários tipos de edições diferentes. No Photoshop anterior, se eu quisesse fazer isso, eu teria que ter um arquivo para cada documento desses. Agora não, com as pranchetas eu posso trabalhar com várias coisas ao mesmo tempo, é bem bacana. Então a gente vai deixar ativo para a gente poder utilizar aqui também. Aqui tem a resolução, geralmente não mudo muito, eu deixo desse tamanho mesmo, tá ok. Aqui são as cores, cores RGB aqui para o computador. E aqui é o plano de fundo, ok? A gente pode botar um fundo branco, preto, cor do fundo que já está personalizado ou transparente. Eu preferencialmente gosto muito de deixar transparente. Aqui é o perfil de cor, opções mais avançadas, perfil de cor, proporção de pixels. Eu deixo dessa forma mesmo. E aí clicando em criar, a gente vem para essa telinha aqui, ó. Tcharam! Aqui é onde acontece toda a mágica. Pense nisso como uma tela e você é o pintor, ok? E aqui a gente chega na área do Photoshop, Parece um pouco assustador porque tem muita coisa, mas não se preocupe que a gente vai explorar cada parte dessas, ok? Aqui na esquerda a gente possui nossa barra de ferramentas com inúmeras coisas que podemos fazer. Aqui em cima vocês já tinham visto, que são algumas opções, dos arquivos e tudo mais. E aqui na direita estão algumas coisas que a gente vai ver mais tarde, alguma coisa de cor, propriedades, camadas, que posteriormente iremos ver. E aqui em cima nós temos as opções da ferramenta. Eu estou com uma ferramenta aqui selecionada, se eu clicar aqui nessa de baixo, já altera as opções aqui de cima, porque ela varia de acordo com cada ferramenta. E a primeira ferramenta que a gente vai ver no caso é a ferramenta de movimentação, ok? Então como é que eu faço para navegar aqui por essa minha tela? Então o princípio mais básico é pelo rolamento do próprio mouse. Então se eu fizer assim, ó, você pode notar aqui que ele vai para cima e para baixo. Então já é o primeiro comando que a gente já aprendeu, como movimentar para cima e para baixo. Agora se eu segurar o Ctrl, se você estiver utilizando um Windows,
é o Ctrl. Agora, se você estiver utilizando o Mac, é um Command, né? Aí, se você segurar Ctrl e continuar mexendo no rolamento, ele vai para a esquerda e para a direita. Então, agora a gente já tem controle total das 4 direções para se movimentar. Para cima e para baixo, para a esquerda e para a direita, segurando o Ctrl. Às vezes ele fica meio lento, mas é normal, ok? Aqui, ó, esquerda e direita. E o que acontece? Eu também posso mexer com uma ferramenta dessa forma. A gente está utilizando a movimentação pelo mouse, né, e pelo teclado, mas se você não quiser utilizar esse movimento, você pode vir aqui na mãozinha, ó. Tem uma mãozinha aqui na ferramenta, a ferramenta mão. Ele mostra até um pequeno tutorial, ó, de como funciona. Se você quiser também aperta H, né, que é o comando da mão, ó. Agora o meu ícone do mouse ficou uma mãozinha. E aí se eu apertar com esse botão aqui, o botão esquerdo do mouse, e arrastar, ó, eu consigo mexer no meu documento. Então, se você não quiser mexer com o teclado e com o mouse, você pode mexer com a mãozinha, só apertar H, certo? Aí você consegue ter uma movimentação livre. Outro comando importante também é o de zoom. Como que a gente vai dar zoom no nosso documento? Porque às vezes a gente está trabalhando com coisas muito pequenas ou muito grandes, a gente quer dar um zoom para trás para verificar como vai ficar o documento todo, ou dar um zoom para perto, né, para ver como que está aquele objeto pequenininho que a gente colocou. É bem simples, você segura Ctrl, que nem a gente fez anteriormente, só que agora a gente vai segurar Alt, Ctrl Alt ou Command Alt, e aí rolamento do mouse, ó. Aí olha só, pra frente e pra trás, né? E ele dá zoom aonde estiver o meu mouse. Então, por exemplo, como o meu mouse está no centro, ele vai dar zoom no centro, né? Agora, se meu mouse estiver aqui no cantinho, ó, ele vai dar zoom ali no cantinho. Então, isso é bem bacana, você pode utilizar esse formato. E aqui, ó, como eu tô com a mãozinha, ó, eu arrasto pra cá, né? Eu vou arrastar meu documento pra cá. Opa. Arrastando pra cá. Ctrl Alt, rolamento do mouse. E olha só. Consigo botar meu documento centralizado aqui. Agora, novamente, se você não quiser utilizar o teclado ou o mouse, a gente pode vir na ferramenta lupa. Olha só. Ferramenta zoom, no caso, né? Olha só. O videozinho bacana que mostra ela. Que é o comando Z, né? Então agora o nosso ícone vai mudar para uma lupinha. E se eu apertar, ó, no botão esquerdo do mouse, mesmo que a gente apertou antes para movimentar, apertei, deu zoom. Apertei, deu zoom. Apertei, deu zoom. Apertei, deu zoom. E como eu faço para dar zoom para trás, né? Para voltar. Estou aumentando, quero diminuir. Eu simplesmente seguro Alt, né? Olha o que acontece agora. O ícone da lupinha tá com menuzinho no meio. Antes estava com mais, quer dizer que vai para frente. E com menos, para trás. Então com Alt segurado eu aperto novamente no botão do mouse. E olha só, ele vai diminuindo pra gente. Aí largando o Alt, assim. E segurando o Alt, assim. E vocês podem perceber aqui em cima, ó, as opções de cada ferramenta, olha só. Tem aqui a nossa lupinha com mais selecionado, né? Podendo dar zoom. Aí se eu não quiser também utilizar o comando do mouse, né? Eu não quero apertar Alt, eu posso clicar aqui nesse cantinho, ó. Nessa ferramenta aqui, ó. Menos um. Caso eu não queira utilizar, né? O comando do teclado. Aí, ó. Por aqui e por aqui. E aqui a gente tem mais algumas opções que não vão ser abordadas, mas você pode ficar à vontade para explorar se você quiser, ok? E agora vamos trabalhar de fato com imagens, né, dentro do Photoshop. Então vamos fazer o seguinte, vamos aqui no nosso navegador e vamos pesquisar uma imagem que a gente queira trabalhar aqui no Photoshop. Eu vou literalmente pesquisar imagem aqui no Bing. E aí aparecem várias opções aqui, várias paisagens muito bonitas, diga-se de passagem, né? Bacana. Eu vou selecionar essa daqui, não sei de onde é que é. Uma paisagem aqui, né? Eu vou salvar, né? Salvar aqui em Downloads, né? E aí, a gente vai aqui no Photoshop. Opa, Photoshop. E a gente vai aqui na pasta de Downloads, né? Aqui baixa a nossa foto, né? Uma JPG. E como é que funciona pra gente botar uma imagem dentro do Photoshop? A primeira opção é essa. Você já criar um documento, né? Você já criar um arquivo, né? Que é essa prancheta aqui. E como a gente faz para adicionar uma imagem dentro do Photoshop? A gente vai aqui na pasta onde a gente salvou, tá, a imagem, e a gente simplesmente arrasta essa imagem para dentro do Photoshop. Veja que aparece uma opção de copiar, onde a gente pode adicionar a imagem para dentro do nosso Photoshop. Então eu vou soltar aqui, e olha só, ele adiciona a nossa imagem, mas ainda não inseriu. Se eu quiser, ó, aqui pelos cantos, ou pelas bordinhas, né, eu posso aumentar o tamanho da minha imagem. E notem que ele preserva o aspecto original da imagem, ele preserva a proporção. Então, por algum motivo, caso eu não queira essa proporção, eu posso segurar Shift no meu teclado e arrastar esses botõezinhos brancos, ó. E olha o que acontece.
a imagem começa a ficar deformada, porque ela perde o aspecto original. Então muito cuidado quando você for redimensionar uma imagem, para não apertar Shift, a não ser que você queira, né? Que aí ela perde esse aspecto original dela. E vocês podem ter notado que quando eu movimento a imagem, aparece ali uma caixinha de texto em preto, né, que mostra as direções, né, em pixels, né? Isso é quanto o nosso centro da imagem, que é esse negocinho aqui, ó, o quanto o nosso centro da imagem está distante do centro da prancheta. Então ele mostra aqui visualmente pra gente, né, pra gente saber o quanto está distante daqui. Tanto que se eu tentar deixar ele alinhado aqui no documento, ó, aqui no meio, ó, ele vai ficar próximo do centro, olha só. Viu? Quase zero no de baixo. Então ele está quase que centralizado, a gente pode observar isso. E aí quando eu mexo, né, aqui, ele vai se distanciando, ó, dependendo do que a gente for fazer. Isso é só uma informação visual para a gente ficar ciente do quanto ele está longe do centro aqui da prancheta. E aí se eu apertar Enter, ele finalmente insere a nossa imagem aqui dentro. E a gente sabe que está inserido porque ela não tem mais aquelas indicações aqui para a gente aumentar e diminuir, né? E aí tem um comando bem bacana que a gente pode utilizar agora, que é o comando transformar, né? Que é o Ctrl T. Então ele nos retorna para aquela opção de poder aumentar e diminuir o tamanho da imagem. E aí apertando o Enter novamente, ó, ele some. Apertando o Ctrl T ou Command T, ele fica assim. E aí se eu apertar o botão direito do mouse aqui, ó, eu posso ver algumas opções, né? Eu posso inserir, que é apertar Enter. Eu posso cancelar, né? Essa opção que a gente estava aqui fazendo. E eu posso utilizar várias opções aqui para girar, inclinar, mudar a perspectiva, deformar, ó, que é aquilo que a gente estava vendo. E eu posso virar verticalmente, né? Agora está de cabeça para baixo. Posso virar horizontalmente. Posso tirar em 90 para sentido horário, para a direita, né? Agora em anti-horário para a esquerda. E posso fazer muitas coisas aqui, né? Muitas opções. Então, vai do que você acha necessário para a imagem que você está utilizando, ok? Então, para essa aula foi isso. A gente aprendeu coisas bem básicas mesmo, né? Conhecemos um pouco mais do ambiente. Compreendemos agora como que funciona um pouquinho melhor do Photoshop, né? Como que eu insiro uma imagem, como que eu modifico essa imagem, como que eu giro essa imagem, redimensiono. E como que eu me movimento aqui pela interface do Photoshop, né? Na próxima aula a gente vai ver mais algumas ferramentas que podem ajudar a gente a editar as imagens. E vamos colocar a mão na prática, ok? Então, vejo você na próxima aula, espero que tenham gostado e até a próxima!